Fernando Henrique Cardoso. Putin deverá vir ao Brasil ainda este ano. Hoje, os dois presidentes se encontraram no Kremlin, a sede do governo russo, e assinaram acordos de cooperação cultural e comercial. Sob frio de 1 grau negativo, Fernando Henrique começou o dia depositando flores no monumento ao soldado desconhecido, perto da Praça Vermelha. Depois, o presidente se encontrou com o colega russo no Kremlin. Os dois líderes prometeram aumentar a cooperação cultural e comercial entre os países. Eles também reforçaram a determinação conjunta de combater o terrorismo e assinaram um tratado de extradição. Putin disse que o presidente contribuiu para a divulgação do Brasil em seu país e presenteou Fernando Henrique com uma edição em russo do livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, escrito pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E neste momento, o presidente Fernando Henrique está na Universidade de Moscou, onde receberá o título de doutor honoris causa. O Brasil exporta para a Rússia açúcar, carne de porco, carne de frango, café, entre outros produtos. E compra principalmente dos russos produtos químicos. Sob a música triste de Tchaikovsky, um dos grandes compositores russos de música clássica, o presidente Fernando Henrique prestou homenagem aos milhões de soldados russos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Nenhum país perdeu tanta gente, nem foi tão importante para a derrota da Alemanha nazista quanto a Rússia. E essa é uma história que, independentemente do regime político, eles fazem questão de preservar. Mas o fim do comunismo ajudou na aproximação do Brasil com a Rússia. E essa visita do presidente Fernando Henrique ratifica isso. No encontro com o presidente russo Vladimir Putin, o clima foi muito amistoso e o presidente do Brasil recebeu de presente um livro escrito por ele, Fernando Henrique, em 1970 e traduzido para o russo. Os dois presidentes passaram em revista as equipes que trabalharam para a consolidação de tratados e acordos de intercâmbios comercial, cultural, esportivo e científico. E o meu diálogo com o presidente Putin é facilitado pelas afinidades que existem entre o Brasil e a Rússia. Posição presidenta Brasília. E ambos descobriram uma sintonia bem grande em questões de política internacional. A Rússia vai apoiar a entrada do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e, em troca, o Brasil vai apoiar a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio. Mas não se trata apenas de um troca-troca diplomático. Os presidentes Fernando Henrique e Vladimir Putin concordam em muita coisa. Querem um combate maior contra o protecionismo dos países ricos, um tribunal penal internacional, uma valorização do papel da ONU, a solução urgente do conflito entre israelenses e palestinos. Querem também que se repense os papéis do FMI e do Banco Mundial. Enfim, é uma longa lista em que os pontos de vista divergem dos do governo dos Estados Unidos. Em busca dessa política externa mais independente, Brasil e Rússia podem caminhar juntos. Para os russos, se trata de recuperar a importância de seu papel internacional. Para o Brasil, é uma questão de ter uma voz equivalente ao tamanho do país. Hoje o presidente Fernando Henrique teve um dia não só cheio, mas variado. Como político e chefe de Estado, foi recebido no parlamento russo, o cerimonial de sempre. Bandeirinhas para lá, apertos de mão para cá e reuniões. Depois foi para a embaixada brasileira e ali o encontro foi de família. O presidente Fernando Henrique tem parentes distantes que moram em Moscou. Uma estuda sociologia, seguindo a carreira dele. Mas ele não podia deixar de ser também um pouco turista, se deslumbrar com a Praça Vermelha, passear, se admirar, apesar de essa ser a 5ª vez que ele vem à Rússia, e fazer também um balanço da viagem. Foi uma viagem que mostrou como realmente a relação entre o Brasil e a Rússia se amadureceu. Nós temos interesses concretos, eles também, tanto no comércio quanto na ciência e tecnologias, mas sobretudo na articulação política. E falou também de medidas para ajudar a Argentina. Nós podemos eventualmente discutir fórmulas de financiar o comércio entre o Brasil e a Argentina. Isso também está sendo visto com o Chile e a Argentina. De modo que não se trata apenas de solidariedade verbal, mas de coisa concreta. Depois, com frio, ele botou o tradicional chapéu russo e continuou o passeio. Atravessou a praça e foi para um bar tomar um café para se esquentar. Como o cafezinho fosse pouco, foi necessário se pedir uma vodka para dar um reforço nos trabalhos. Mais aquecido, o presidente rumou para um encontro com empresários brasileiros e russos. Ali, o papel dele é de homem de negócios, ponta de lança de intercâmbios que se espera que sejam cada vez mais proveitosos. Um país como o Brasil e um país como a Rússia não pode se dar o luxo de pensar que um vai crescer explorando o outro. Não vai funcionar. Nós temos que fazer de tal maneira que os dois possam se beneficiar desse processo.
O presidente Fernando Henrique terminou o encontro com os empresários de uma maneira bem humorada. Exaltou a vodka, mas brindou a todos com uma boa cachaça brasileira. E para terminar uma viagem tão bem sucedida, ele veio aqui relaxar, assistindo ao famoso balé do Teatro Bolshoi. O presidente Fernando Henrique foi muito aplaudido quando chegou. No camarote presidencial, decorado com bandeiras, ele ouviu o hino brasileiro. E assistiu ao balé Quebra-Nozes, com música de Tchaikovsky, um dos mais populares e que foi criado há 110 anos. Foi um final feliz de uma visita à Rússia, quando se abrem as cortinas para uma relação entre os dois países, que se espera que seja grande, que é o significado da palavra Bolshoi, e muito rica. O presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a Kiev, a capital da Ucrânia, e recebeu um pedaço de pão junto com sal. Esse é o tradicional costume de séculos. O pão simboliza o alimento mais básico, o sal, a riqueza. 7 crianças que sofreram com a radiação do desastre nuclear de Chernobyl e que foram tratadas no Brasil também estavam lá para receber o presidente. A Segunda Guerra Mundial é tão marcante para os países dessa região que uma visita ao túmulo do soldado desconhecido tem que fazer parte do programa. Morreram 6 milhões de ucranianos na guerra. Alguns lutaram a favor da Alemanha nazista, outros a favor da União Soviética comunista e um terceiro grupo nacionalista contra as duas. Só a partir de 91 a Ucrânia ficou independente. Tem sérios problemas econômicos e o presidente Leonid Kuchma, como é típico na região, dirige o que chamam de uma democratura. No dia 31 de março, 17 partidos vão disputar eleições. Mas quem manda mesmo é o presidente Leonid Kuchma, o ucraniano, já no seu segundo mandato. No encontro com parlamentares, o presidente Fernando Henrique ouviu tímidas reclamações. Acordos foram assinados entre os dois países. Para o Brasil, interessa o uso da base de Alcântara por parte dos ucranianos e a transferência de tecnologia de lançamento de satélites. Em troca, o Brasil ajudaria a Ucrânia a explorar petróleo no Mar Negro e no Mar de Azov, uma tecnologia que o Brasil domina mais do que qualquer outro país. Hoje a Ucrânia comemora 50 anos da invenção do primeiro computador feito na Europa continental. Apesar do bom retrospecto em tecnologia, a Ucrânia é um país pobre. Salário mínimo, uns R$80. O primeiro-ministro ganha pouco mais do que R$1.000. Apesar de todos os discursos, nessa viagem do presidente Fernando Henrique, a Ucrânia faz o papel do primo pobre. O rico mercado está mesmo na Rússia. O encontro de hoje entre o presidente Fernando Henrique e o presidente da Ucrânia, Leonid Kuchma, acompanhados de suas esposas, não era protocolar nem para tratar nada. Foi mais uma questão de gentileza entre anfitriões e hóspedes. Era a hora da despedida, de encarar as 13 horas de avião de volta para casa. Mas ainda havia tempo para algo não programado, para uma saideira. O presidente Fernando Henrique Cardoso quis aproveitar mais um pouquinho da Ucrânia e veio visitar a maior atração de Kiev, Lavra, o monastério com as igrejas mais bonitas da cidade. Foi uma boa decisão. O lugar é espetacular, imperdível para quem vem à Ucrânia. Pechersky Lavra quer dizer Monastério das Cavernas. Fundado em 1051, além das igrejas e de uma catedral, existe quase 1 quilômetro de labirintos subterrâneos onde moravam monges que hoje são venerados como santos da Igreja Ortodoxa. O presidente Fernando Henrique não teve tempo para ver essa parte, pois se deslumbrou com um lugar que ao longo dos séculos virou um centro para artistas e intelectuais. E depois de apreciar as obras desse mundo espiritual, ele voltou à fria realidade, até porque fazia menos 7 graus, e tratou de problemas mais terrenos, como o da Argentina.